A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para trazermos as verdades do reino dos céus, de modo que os irmãos compreendam a profundidade desta mesma palavra. Nós queremos rapidamente abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, no seu capítulo de número 1. Meu nome é Rosário Guedes Francisco e estamos aqui para poder passar essas verdades do reino dos céus. Hoje nós estamos dentro da ética bíblica. Dentro da ética bíblica, nós queremos falar sobre a relação entre a ética e a lei. A relação entre a ética e a lei. Nós queremos falar sobre isso. Qual é a relação que existe entre a ética e a lei? Nós estamos dentro da cadeira de ética bíblica, a relação entre a ética e a lei. Sendo assim, nós vamos aqui abrir esta palavra em 1 Timóteo, no seu capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que a lei é boa se alguém usá-la legitimamente. Sabemos que a lei é boa se alguém usá-la legitimamente. Ou seja, sabemos que a lei é boa se alguém usar de forma adequada. Isto é que diz a palavra de Deus para nós. A minha oração é que Deus ilumine a sua mente, é que Deus abra o seu entendimento para compreender a profundidade desta palavra em relação à ética e à lei. Esta relação que existe entre a ética e a lei. Que Deus abra o seu entendimento, que Deus usa grandemente a sua vida e a minha, que Deus permita que neste momento eu sirva como canal de transmissão da sua palavra para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós queremos nos cingir aqui neste texto. Amados irmãos, aqui o texto está nos dizendo que a lei é boa se nós usarmos dela legitimamente. A lei é boa se nós usarmos ela de forma adequada. Caso a gente não usar de forma adequada, ela deixa de ser boa. Então, quer dizer que o problema não está com a lei. O problema está com quem usa a lei. A lei é boa se nós usarmos dela legitimamente. Então, a lei está ali, agora depende de quem a usa. Se usar de forma legítima, de forma adequada, ela será boa. Mas se for usado de forma inadequada, ela deixa de ser boa. Há muita lei criada para o progresso, mas quando usada de forma inadequada, ela deixa de criar progresso e cria problemas. É por essa razão que a ética vem aqui nos ajudar a endireitar a nossa forma de usarmos a lei. A ética vem regular a nossa forma como usarmos a lei. Por meio da ética, nós conseguimos usar a lei de forma justa. Por quê? Eu saberei como limitar a minha liberdade, como limitar os meus passos para que dê início dos passos dos outros. Não basta usar simplesmente a lei, devemos usá-la legitimamente. Por isso é que nós trouxemos aqui vários itens para ser falado, onde o primeiro item aqui é sobre os tipos de lei. Quais são os tipos de leis que a Bíblia descreve? A palavra de Deus nos fala sobre três tipos de leis. Três tipos de leis.
Esses 3 tipos de leis são as seguintes, ou são os seguintes. Primeiro, lei moral. Segundo, lei cerimonial. Terceiro, lei civil. Quando nós olhamos na palavra de Deus, vamos encontrar estes 3 tipos de leis. Primeiro, lei moral. Segundo, lei cerimonial. Terceiro, lei civil. Eu disse que são 3 tipos de leis: lei moral, lei cerimonial e lei civil. Estes 3 tipos de leis estão escritos na palavra de Deus. O que é lei moral? Quando falamos da lei moral, estamos a falar sobre os 10 mandamentos. A lei civil era a lei, ou permanece sendo a lei estadual, a lei que regulamenta a vida na comunidade. É lei estatutária. Quando nós olhamos sobre a lei civil, estamos a querer dizer que o povo de Israel, para além de ser um povo religioso, eles também viam a Moisés como seu líder nacional, ou o seu presidente da república. Então, Deus usava a Moisés nas 2 vertentes. Por um lado, como o líder espiritual, por outro lado, como líder estadual. Quer dizer que ele podia regular a vida espiritual das pessoas, mas também tinha que regular as pessoas no ponto de vista civil. Ele tinha que criar normas que regularizassem ou regulamentassem a vida na comunidade. Não bastava falar que eles tinham que adorar a Deus, ele também tinha que dizer que há limites para uma pessoa e para outra pessoa. Quer dizer, devia haver limites, devia haver sentenças de crimes, devia se regularizar como as pessoas devem viver na sociedade. É por isso que nós olhamos na palavra de Deus, por exemplo, dizer que olho por olho e dente por dente. Está querendo dizer que se alguém mata com ferro morrerá. Esse é um texto que está na Bíblia. Não quer dizer que todos nós devemos fazer assim. Quer dizer que Moisés, na qualidade de líder religioso e líder civil, ou presidente da república, ele tinha autoridade de pôr as pessoas e julgá-los. Se alguém ferisse o outro, ele tinha que dar sentença de castigo imediato. Tudo isso é para querer dizer que ele agia em 2 sentidos. Mesmo quando nós olhamos para a vida de Davi, ele por um lado era líder religioso, por outro lado era líder da nação. Então ele tinha que se levantar, sair para a guerra, matar os inimigos que vinham contra o povo. Matar os inimigos é tarefa do governo, não é tarefa da igreja. A igreja não pode pensar que tem que matar as pessoas, não. Se o governo se levanta e cria pena capital, cria emboscada, cria até cenários drásticos para banir o mal, na verdade isto não é nossa responsabilidade querer julgá-los. Claro, tudo deve ser feito debaixo da lei. Mas Deus deu autoridade no governo para poder legislar a vida na comunidade. Por isso é que a lei civil é lei estadual e cada estado tem sua lei civil. Há coisas que está estatuída aqui em Angola e em outras partes do mundo não tem. Quer dizer, depende do contexto geográfico, cultural e tudo aquilo. E existem algumas normas que são universais, que fazem parte de todas as constituições. Então, quando falamos de Constituição da República, estamos diante de uma lei civil. E a Bíblia prova isso. Deus está separando as leis morais, as leis cerimoniais e as leis civis. A pergunta que gira nos cristãos é: será que estamos debaixo da lei? Talvez você já se perguntou, será que o cristão está debaixo da lei? A pergunta vai girando e as pessoas ficam, não, eu não estou debaixo da lei. Outros dizem, sim, eu estou debaixo da lei. Deixa-me esclarecer isto. De acordo com os 3 tipos de leis que nós explicamos aqui, a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, atenção, a lei moral
permanece eterna até agora. Quer dizer, o não matarás, que está escrito na lei moral, é eterno, permanece para sempre. Mas as leis cerimoniais, aquelas das cerimônias, você lembra que no tempo passado matava-se um cordeiro para o perdão dos pecados. Mas hoje, para o perdão dos teus pecados, não é necessário matar nenhum cordeiro. Sabe por quê? Em João capítulo 1, versículo 29, João Batista diz que eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto quer dizer o quê? As leis cerimoniais apontavam para Cristo, quer dizer, diziam que alguém está a vir para fazer-se cumprir isto que nós estamos fazendo. Quer dizer que as leis cerimoniais eram sombra das coisas que haviam de vir. Eram sombra. A sombra vem primeiro, depois vem a pessoa. Quer dizer que aqueles cordeiros que morriam, aquela festa em que os cordeiros morriam, estava sendo uma sombra do que havia de acontecer com Jesus Cristo. Quer dizer, Cristo estava vindo para morrer no lugar das pessoas. Aqueles cordeiros todos que morreram não tiraram pecado de ninguém, aplacavam a ira por um lado, mas lembra-se que não eram animais que tinham que morrer. Porque quem pecou não eram os animais no jardim do Éden, que pecou foi o homem, e o que se esperava na sentença era a morte do homem. Por quê? Paulo, ao falar aos Romanos, no seu capítulo 3, versículo 23, e 6, 23, fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quer dizer, o que devia morrer era o homem. Os animais eram sombra de que um homem fiel, justo, devia vir e morrer no lugar dos homens. Isto quer dizer o quê? Que o animal tinha que ser sem mancha, o animal tinha que ser sem defeito, o animal tinha que estar completo. E logo nos mostra que aquele que havia de vir tinha que ser sem defeito, não tinha que ter pecado. E Jesus veio e cumpriu esses requisitos. Morreu por ti, morreu por mim, morreu por nós na cruz do Calvário e nos deu o privilégio de sermos redimidos. O que era contra nós, aquilo que era sentença de morte para nós, agora que aceitamos a Jesus Cristo, serviu de privilégio para a vida eterna. Hoje nós temos a oportunidade de vivermos a vida eterna. Por quê? Porque o Senhor nos ajudou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos deu esse privilégio. Mas olhando para a lei cerimonial, foram todas cumpridas em Cristo. A lei cerimonial, dos tipos de lei, foram todas cumpridas em Cristo. Hoje não é necessário fazer aquilo que a lei cerimonial faz, mas nós, na verdade, ainda temos a lei moral. Nós temos a lei civil. Você que é cidadão do teu país, deve cumprir as leis do teu país. Cumpra a lei do teu país. Logo, a pergunta se a gente está debaixo da graça, ou seja, estamos debaixo da lei ou não. Uns dizem, não, já estamos no tempo da graça e não estamos debaixo da lei. Escute, por um lado, nós não estamos debaixo da lei, por outro lado, estamos debaixo da lei. Escute, nós não estamos debaixo da lei cerimonial. Não estamos debaixo da lei cerimonial, mas estamos debaixo da lei moral e da lei civil. Lei moral é o quê? São os 10 mandamentos. O irmão continua debaixo da lei dos 10 mandamentos. E também continua debaixo da lei do teu país, por exemplo, a lei civil. A lei civil permanece, enquanto fores cidadão deste país, você está debaixo da lei civil, está obrigado a cumprir as leis civis. Por exemplo, toda lei civil, quer temporária, quer permanente, quer circunstanciais por causa de emergências ou calamidade, devem ser cumpridas escrupulosamente.
Não vem dizer, não, eu não estou debaixo dessa lei, não posso cumprir. Não, a lei existe para ser cumprida. E em Romanos, capítulo 12, capítulo 13, nos diz que se porventura você quiser cumprir, ou se você não quiser temer a lei, cumpra a lei, porque as autoridades foram estabelecidas por Deus. Deus estabeleceu as autoridades para que essas mesmas autoridades pudessem velar pela vida do ser humano. Então, nós estamos debaixo da lei civil, quer dizer, nós estamos sujeitos a cumprir a lei civil. Estamos também sujeitos a cumprir a lei moral, quer dizer, os 10 mandamentos, a lei da palavra de Deus. Mas as leis cerimoniais, aquilo que eram cerimônias, aquilo que regulamentavam o cumprimento da lua nova, o cumprimento da colheita, da festa, da recolha de grãos, tudo isso apontava para o futuro, que um dia o Senhor virá. Então, amados irmãos, nós temos aqui os tipos de leis. Quando nós falamos sobre a lei e a liberdade, queremos dizer que a lei é necessária, a liberdade também é necessária. Mas uma coisa precisamos saber, que não podes desobedecer a lei por causa da tua liberdade. A lei só dá liberdade para quem verdadeiramente é obediente. Logo, ninguém pode ter liberdade se for desobediente. Por isso é que quando alguém comete, as autoridades vão buscá-lo para aprisioná-lo, para pô-lo preso. Por que prendem a pessoa? Por que acabam com a liberdade da pessoa? Porque ele é desobediente, ele infringe, ele comete. Quem comete não é digno de estar em liberdade. Mas quem anda bem, quem eticamente cumpre os pressupostos de regulamentação, de normas, quem anda segundo as normas, quem anda segundo os seus limites, ele é digno de ficar em liberdade. Ele é digno de ficar em liberdade. Logo, a lei está relacionada com a liberdade de seguinte forma. A lei dá liberdade para quem é obediente. Mas a lei tira a liberdade para quem é desobediente. Se você é cristão, deve andar na obediência e a lei te dará liberdade. A liberdade funciona deste jeito. Outros dizem, não, somos livres, não precisamos de cumprir a lei. Não, precisa cumprir a lei. A liberdade não significa atropelar a lei. A liberdade não significa fazer tudo o que você bem entender. Não, liberdade não é isso. Liberdade é o poder de fazer o que deves. Quando tens liberdade, significa que você tem poder de fazer aquilo que deves. Pensa no que deves. Você deve ser honesto, você deve ser justo, você deve ser fiel. Se você é verdadeiramente livre, então você tem o poder de ser justo. Você tem o poder de ser honesto. Quando você é desonesto, você não é livre, você está preso. Preso na sua consciência interna, preso em hábitos que não devias fazê-lo. Quando você não consegue fazer o bem, você não está a ser justo, você não está a ser fiel, você não está a ser verdadeiro. Logo, você não está a cumprir a lei, então você não é livre. Então, a lei dá liberdade para aqueles que são obedientes. Seja obediente e andarás em liberdade. Seja obediente e você viverá a felicidade da lei. As autoridades não vão prender-te quando você faz o que é correto. Quer dizer que a lei e a liberdade estão ligados no comportamento correto. O comportamento correto faz com que a pessoa seja livre de andar no meio da lei. A outra coisa que queremos falar são as razões éticas de castigar o criminoso. Razões éticas de castigar o criminoso. A primeira razão ética de castigar o criminoso é para reabilitar o criminoso. Quando as autoridades criam uma lei, e na verdade esta lei é de castigo do criminoso, não é que eles estão contra a palavra de Deus. Eles estão reabilitando o criminoso. Uma das razões éticas para
castigar o criminoso, é para reabilitá-lo. Logo, todas as penitenciárias não devem ter apenas local para prender as pessoas, mas deve-se criar mecanismo de reabilitação moral, intelectual das pessoas, porque quando se prende alguém, não basta lhe pôr em cadeias. Ele deve ter o privilégio de ter diálogo aberto, de ser auscultado, ele deve ter um momento, se possível, dentro das penitenciárias, deve ter um espaço de formação profissional, como temos visto em alguns lugares. Graças a Deus que em Angola tem alguns lugares, algumas comarcas, em que podemos ver isto, que tem certas partes ou certos centros de formação dentro de penitenciárias, dentro de comarcas, dentro onde tem reclusos para poderem ser reabilitados. Quer dizer que aqui nós estamos a ver a reabilitação do criminoso. O criminoso tem que ser reabilitado. A reabilitação do criminoso acontece com a ação daqueles que são de direito dentro das penitenciárias. A segunda razão ética para fazer leis ou para castigar o criminoso é impedir o crime. Impedir o crime. A lei vem para impedir o crime. Se alguém quer infringir, realmente a lei vem para penalizá-lo. A terceira razão ética de fazer leis para banir a criminalidade é proteger as pessoas inocentes das pessoas violentas. Quando se cria uma lei, vai facilitar com que as pessoas inocentes sejam protegidas das pessoas violentas. Porque no mundo tem pessoas que, não usando do bom senso, ele usa a força para adquirir aquilo que ele não tem. Há pessoas que querem nossa ajuda, mas eles lutam de uma forma agressiva. Há pessoas que querem o que tens, mas eles fazem de uma forma errada. Logo, a lei vem para regulamentar aquele que quer usurpar as tuas propriedades, levando para a lei, é julgada que você tem razão e ele deixa de ter razão. Logo, a lei vem para proteger as pessoas inocentes, as pessoas inofensivas, aquelas pessoas frágeis, daquelas que são violentas. A lei é boa, mas agora importa que as pessoas usam dela legitimamente. Porque quando alguém é culpado e é tido por inocente, e aquele que é inocente é tido por culpado, logo a lei não está sendo usada de forma legítima. E Deus está olhando para você que usa a lei de forma ilegítima. Um dia poderá sofrer o julgamento de Deus. Um dia poderá passar pelo crivo de Deus. Ai daquele que usa a justiça de uma forma contrária. Ai daquele que chama de mal bem e de bem mal. Ai daquele que torna o inocente culpado e aquele que torna o culpado por inocente. Um dia, aquele que é o justo juiz virá e julgará a vida de todos aqueles que se portam indignamente. Usa a lei dignamente e Deus te abençoará. Deus te colocou ali para usar a lei dignamente e você será o instrumento de Deus para o bem das nações, para a glória de Deus. Porque cada pessoa que é colocada em frente, Deus espera dele um comportamento positivo, porque Deus quer usá-lo como justo juiz, justo legislador, para pôr em ordem. Deus gosta de ordem, ordem das nações, e Deus nesta hora está apelando. Importa que aquele que ele põe em frente, importa que aquele que ele levanta para ficar em frente, sejam justos, sejam honestos, sejam pessoas que não fazem desestabilidade social. Nós conseguimos contemplar o quanto a desigualdade social tem se visto entre as nações, onde temos visto as injustiças sociais, a discriminalidade, tudo isso está acontecendo, mas Deus está colocando pessoas em frente para poder corrigir
endireitemos essa nação. Você que tem o privilégio de usar a justiça, usa dignamente e Deus vai te abençoar, e Deus vai te honrar, e Deus vai te elevar. Olha, é necessário proteger os inocentes, é necessário criar a lei que salvaguarda quem verdadeiramente tem razão. Há um outro elemento que nós podemos falar sobre as responsabilidades éticas do governo. Responsabilidades éticas do governo. A primeira responsabilidade ética do governo, de base, ou seja, com base à lei, é refrear o mal. Tem que refrear o mal. Tem que lutar para que seja banido o mal. Refrear o mal. O mal tem que ser banido. E é a autoridade do governo fazer isso. Quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, todas as vezes que os inimigos, que alguém pusesse em perigo a integridade do povo, o rei Davi se levantava e ia contra essa pessoa. Quando nós olhamos para o governo de Salomão, realmente também acontecia. Uma mulher queria se apropriar do filho da outra. Quando o filho dela tinha morrido, ela queria se apropriar, queria dizer que o filho desta outra era dela. O que acontece? O rei Salomão pegou, com a sua sabedoria, pegou numa espada e disse, olha, eu vou esquartejar essa criança ao meio e você leva uma parte e ela leva a outra. A que não era mãe dizia, sim, corta mesmo, e aí acaba com tudo. Mas a que era mãe da criança disse, não matem a criança. Eu prefiro a criança viva nas mãos dela do que a criança morta nas nossas mãos. Ali Salomão entendeu que o filho não era daquela que dizia mata mesmo. O filho era daquela que dizia não matem. Prefiro a criança viva na mão dela do que morta nas nossas mãos. Quer dizer que quem está em frente deve fazer justiça, deve depender de Deus para receber as orientações, para que tenha sabedoria de legislar o caso. Não é em vão que em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Deus dá tarefa na igreja para que ore para os seus governantes, para que ore para aqueles que estão em eminência. Para quê? Para que as pessoas tenham uma vida calma e sossegada. Lembra-se que os governantes precisam da oração do crente para que eles consigam liderar com sabedoria, com capacidade, para que eles não sejam influenciados pelas forças ocultas. Deus está dizendo para as igrejas, orem para os governantes, para que eles saibam liderar, saibam gerir os recursos da nação. É necessário nós orarmos para os governantes, para que Deus lhes dê sabedoria, lhes dê paz, lhes dê tranquilidade, lhes dê capacidade governamental, lhes faça andar na justiça, na integridade. É tua e minha responsabilidade orarmos para os governantes, para que Deus os capacite, para que nós tenhamos uma vida calma. Não basta reclamar. Há crentes que passam o tempo todo reclamando, olha, isso está mal, aquilo está mal. Deus não disse reclama a mim, Deus disse tira o ré, clama a mim e responder-te-ei. Você vê que algo está mal, começa a clamar ao Senhor. Deus ajuda a minha nação, Deus ajuda para que tudo se endireita. E quando você sobe, porque às vezes também quando certos crentes sobem no poder, mudam o caráter. Não muda o caráter, vá, suba e seja alguém fiel. Anda na fidelidade, mostra a diferença. Quando você sobe no topo, quando você ganha alguma posição, faça diferente, porque Deus te quer usar como instrumento. Lembra-se que a tua tarefa será refrear o mal, a tua tarefa será promover o bem-estar do povo. Olha que você, como governante, vai ser levado ou nomeado a promover o bem-estar do povo. Isso é responsabilidade ética do governo. A outra responsabilidade ética do governo é criar e manter uma
Uma sociedade justa, criar e manter uma sociedade justa. Então estas são responsabilidades éticas do governo. Refrear o mal, temos ainda promover o bem-estar do povo. Terceiro, criar e manter uma sociedade justa. Você que é governante, você que está em frente do povo, nós estamos dizendo que a igreja existe para orar para você, a igreja existe para poder clamar a Deus por ti, para dar sabedoria. Confia em Deus, busca Deus, tenha tempo de observar a palavra de Deus, de andar segundo a palavra de Deus, porque é Ele quem te levou até aquele nível, é Ele que te levou até aquele lugar. Então, tenha tempo de honrá-lo, tenha tempo de buscá-lo, porque você é uma bênção para Deus, mas é necessário que se use a lei dignamente, para que a lei seja boa para cada um dos povos. Queridos irmãos, nós queremos dizer que existem fontes da lei, fontes da lei. As fontes da lei que nós queremos dizer aqui são duas fontes da lei. A primeira fonte da lei é a nossa consciência. A segunda fonte da lei é aquilo que foi escrito para ser cumprido. No caso da Bíblia, a lei do Antigo Testamento. A primeira fonte da lei é a nossa consciência. Quando nós olhamos sobre a nossa consciência, estamos a falar de Romanos, no seu capítulo de número 2, versículo 14. Romanos capítulo 2, versículo 14. Ele nos fala que quando os gentios que não têm lei fazem automaticamente as coisas da lei como se tivessem lei, logo eles mesmos são leis para si, porque a sua consciência acusa. Agora, quer dizer que a nossa consciência foi dada por Deus para que mesmo sem nada escrito nós consigamos refletir o que é correto. Há coisas que nós não aprendemos na escola, mas a nossa consciência acusa dizendo que isto é mal e isto é bom. Por quê? Deus deu a consciência para ti, para que você seja um juiz de ti mesmo. Julgue as coisas. Faça sempre um auto-julgamento. Faça sempre um juízo do que você está fazendo. Ponha em juízo aquilo que você está fazendo, se é bom ou mal. Você não pode fazer as coisas boas só quando alguém está te vendo. Faça as coisas boas, quer te vejam, quer não te vejam. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando ninguém está te fiscalizando? Quer descobrir quem é você? Lembra-se que as coisas que você faz no oculto é que revela quem é você. Se você se organiza alguma coisa quando estão te vendo, ou quando vai receber visita, ou quando teu chefe vai te surpreender, ou vai chegar até lá, então você é aquela pessoa que não arruma, você é aquela pessoa que não organiza, você é aquela pessoa que não faz, mas só faz por fiscalização. Faça as coisas corretas, quer te estejam vigiando, quer não te estejam vigiando. A sociedade ganhará muito quando todos nós usarmos a lei da consciência. Escute, a nossa consciência é o juiz menos consultado no mundo. A nossa consciência é o juiz que sempre está conosco, mas que é menos consultado. Quer fazer alguma coisa, consulte a sua consciência. O próprio Deus disse, se a tua consciência te acusa, maior é Deus. Quer dizer que, se você quer fazer algo e a tua consciência já está a te acusar, então Deus te acusa ainda mais. A tua consciência, Deus não colocou em vão, Deus colocou com grande propósito, para que você sozinho faça o julgamento de ti. Deus te deu livre-arbítrio para fazer tudo o que quiseres, mas também te deu consciência para julgar tudo o que quiseres fazer. Quando você julga tudo que quiseres fazer, você vai pautar por uma conduta correta. Ali estarás dentro da ética bíblica.
Porque a ética te ajuda ao exame daquilo que você quer fazer, não só te dá liberdade para você fazer tudo o que bem entender. Por isso é que existe consciência, usa a capacidade de consciência. Lembra-se que a tua consciência, quando você quer roubar o que é do outro, ela vai dizer que isso não é correto. Há pessoas que fazem o mal como coisa boa. Você está querendo esforçar a tua consciência a aceitar o que é errado. Escute, a consciência, na verdade, ela deixa de ser uma fonte segura da lei por causa dos conceitos que ela absorve. Quanto mais conceitos errados a consciência absorve, então as decisões vão ser erradas. Quer dizer, a tua consciência, quando você consciencializa assim, não, que vais a partir de agora fazer isto mesmo, a tua consciência se desativa, a sua consciência fica sem ação. Mas quando você nutre a tua consciência com conceitos verdadeiros, conceitos justos, conceitos positivos, a tua consciência sempre e sempre te despertará. Meus queridos irmãos, neste dia queremos dizer que há uma grande relação entre a lei e a ética, e a lei e a liberdade. A lei e a ética existem, e logo nós lemos que a lei só é boa quando usada legitimamente. E a ética diz, é necessário usar legitimamente a lei para que ela seja boa. A ética diz que é necessário termos bom comportamento diante da lei para que a lei tenha a sua originalidade. A lei existe para poder nos ajudar. A lei não é má, mas o que usa a lei pode torná-la má. Ou seja, mal é o que usa a lei ilegitimamente. Aquele que usa má a lei, ele faz com que a lei não tenha a sua devida ação. Aquele que usa má a lei faz com que a lei perde a sua capacidade de agir, de construir, de reabilitar, de desenvolver. Aquele que usa mal a lei faz com que a lei perde o seu crédito. Aquele que usa mal a lei faz com que a lei perde a sua consideração. Mas quando nós usamos bem a lei, vamos fazer com que esta mesma lei crie um impacto. Não adianta escrever a lei e descumpri-la. Temos que escrever leis e cumprir a lei em nome de Jesus. Meus amados irmãos, neste momento, estamos muito gratos por nos ter acompanhado. Você que nos acompanhou, que tem alguma pergunta relacionada à lei e à ética, relacionado a essa interligação entre a lei e a ética, ou a ética e a lei, você pode fornecer a sua pergunta, envie a sua pergunta e nós teremos muito gosto de respondê-lo em nome de Jesus, para dizer que você é uma bênção, continue servindo, você continue andando segundo a palavra do Senhor, não esqueça de que você nasceu para fazer a diferença, você nasceu para marcar a diferença, você não nasceu para ser um problema, você nasceu para ser solução no meio dos problemas. Nós temos dito que aonde há problema, você chega para dar uma solução. Estende a mão daquele que está aflito. Estende a mão daquele que está cansado. Ajuda grandemente. E que Deus abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Amém e amém.